Esperar a turma entrar, né? Da 10h04. Legal esse fundo ali. Hã? Ficou legal o fundo. Ô, Pro, depois dessa aula vai ter mais uma aula? Hoje nós vamos até o meio-dia. Nossa. Força e coragem que vai passar rápido. Você tem que me ensinar. O Rafa já me explicou como faz para colocar esse fundo, mas eu não entendi. Foi difícil, Aline, colocar? Não. Não? Eu só ia colocar aqui mais ações. Aí eu coloquei aqui, aí eu tinha mostrar efeitos na tela do fundo, aí eu coloquei. Aí só você escolher e colocar em aplicar. Então, acho que o meu não tem isso, que quando eu coloco em mais ações não aparece essa opção. Acho que não deve estar atualizado, sua versão deve ser atualizada, né? Tá. Aparece o que mesmo? A gente vai começar a apostila nova? Não, hoje nós vamos. Não tem o caderno de o livro de atividades, nós não terminamos. Aquele fininho. Ele acompanha a apostila que nós já terminamos. Então a gente vai fazer ela hoje, são poucas coisas, e nós não vamos começar a apostila nova, tá? Só depois. Talvez lá para o meio da semana, porque muita gente não foi buscar ainda. Bom, vamos lá. Nós vamos para a página 21 do caderno de atividades. Aquele fininho que a gente usa de lição de casa, sabe? Esse aqui, ó. Eu pensei que fosse o azul, porque veio outro azul também. Ah, não, é o antigo, né? Quem já pegou a apostila nova, a gente não vai começar hoje, nada dele. Nada da edição nova a gente vai iniciar. Então, vocês vão pegar esse caderno de atividade aqui, que é o do primeiro bimestre ainda. Nós vamos começar. Oh. Vamos lá? Bom, tem alguém falando, gente? O que eu vou pedir para vocês? Fala, Ana. Oi? Eu entrei agora. Página 21 do caderno de atividades.
do primeiro bimestre. Foi na escola. Mas está facilitando. Vou lá, se cair, ele vai pegar. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Você não sacar uma posição, vai ficar gritando para pegar, para pegar. Prof, é na atividade? Posso aí que o Carlos voltou para a escola. Página 21 do caderno de atividade. De português? O Carlos voltou para a escola. De português? O título é Concordância Verbal. Pro, o Caio não tá conseguindo entrar. Fala para ele sair tudo e tentar entrar de novo. Ele falou que acabou de fazer isso e não conseguiu. Então, quando eu não consigo aqui em casa, eu faço isso. Eu saio de tudo, fecho e entro de novo. Prof, Oi. eu consegui entrar. Em que página vocês estão? Estamos na página 21 do caderno de atividades. Ai, gente, descalça a câmera, vai. Pessoal, ó, quando eu começar a explicar, eu vou pedir para você silenciar o seu microfone e você só ativa ele se você tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos lá. A gente já estudou isso na apostila maior, fala sobre concordância verbal. E a gente estudou aí como a gente vai como colocar os verbos, né? E aí tinha um exercício de concordância, tinha um textinho, um trecho de uma reportagem, e a gente tinha que escrever ao lado dos verbos a que palavras eles estão se referindo nesse trecho, certo? Isso aqui a gente chegou a fazer? Não. Não, né? Tá, então vamos ler o texto, ó. Desde 1996, a Prefeitura da cidade argentina criou conselhos de crianças, onde elas têm sua opinião ouvida e levada em conta pelos políticos. São 10 conselhos compostos. São 10 conselhos compostos por crianças de 3 a 11 anos, que se encontram toda semana para caminhar pela cidade e discutir soluções e problemas urbanos. A cada ano, esses conselhos elaboram projetos e os apresentam ao prefeito. Em 2017, por exemplo, as crianças conselheiras sugeriram plantar mais árvores com flores pela cidade, além de pintar escorregadores com as cores do arco-íris. Para quem chegou agora, página 21 do caderno de atividades, tá? Nos anos anteriores, eles conseguiram convencer o poder público a criar o Dia do Jogo e da Convivência, a cultivar plantas que atraem borboletas e a ocupar as calçadas de maneira divertida. Certo. Agora nós vamos para as questões. Escreva ao lado dos verbos a que palavras eles estão se referindo nesse trecho. Criou. A gente está em destaque, a palavrinha criou, está em negrito lá no texto, no trecho da reportagem que foi colocado aí. Nós temos que colocar aqui ao que está se referindo esse verbo, criou? Criou o quê? Você sobe lá no texto e procura. O que foi criado? Quem criou? De criança.
Então, de novo, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Aí assim que vocês responderem, a gente depois corrige. Criou, você vai lá no texto, já tá em negrito. Aí a pergunta é, escreva ao lado dos verbos, aqui o verbo é criou. A que palavras estão se referindo nesse trecho? O que criou? Quem criou? Você tem que colocar ali do lado, ó. A prefeitura da cidade argentina. Então, o verbo criou está se referindo a essas palavras, né? Eles estão juntos, essa ação está sendo combinada. Então, a prefeitura da cidade argentina criou. Então, o verbo criou está relacionado a essa frase. Então, vocês vão colocar a prefeitura da cidade argentina. E a tem sua opinião, né? Não, ó. Vamos lá, por partes. Criou conselhos de crianças onde elas têm. Aí a pergunta que a gente tem que fazer para entender quem a gente deve colocar aqui é tem. Quem tem? Elas. Então você vai colocar só elas. Tá vendo que tá assim, ó? Criou conselhos de crianças onde elas têm sua opinião. Então, quem é que tem a opinião? Elas. A gente tem que descobrir aqui quem é que faz a ação. O verbo é ação. Então, a gente tem que identificar na frase quem é que está fazendo essa ação. Por exemplo, nascer, elabora, do verbo infinitivo elaborar. Tá assim a frase. A cada ano, esses conselhos elaboram projetos e os apresentam ao prefeito. Quem está elaborando? Esses conselheiros. Os conselhos, tá? Esses conselhos elaboram. É importante lembrar que nem sempre é uma pessoa, tá? Que vai gerar essa ação. Por exemplo, o conselho é que está elaborando, né? Então, aqui vocês vão colocar esses conselhos na C. Vamos compartilhar a tela, né? Melhor. Vou colocar ao lado apenas a resposta, tá? Do verbo criou, a prefeitura da cidade. Oi. Não tá aparecendo nada, tá aparecendo preto. Hoje não tá aparecendo pra mim. Ah, agora foi. Pra mim não tá esperar, aparecendo, gente. pro. Tem que esperar, tá? Que eu acabei de colocar, demora para chegar aí. Prefeitura da cidade. Demora um pouquinho, gente. Tem que ter paciência. Depois se elaboram. Quem elaboram? Quem é que está elaborando? Esses conselhos. Depois, sugeriram. Vamos lá no Pronto, texto. pro, agora apareceu. Ok, vamos lá no texto ver
A palavra sugeriram, o verbo. Em 2017, por exemplo, silencia aí, tem alguém com o microfone aberto. As crianças. Parece que algo deu errado. Por favor. Em 2017, por exemplo, as crianças conselheiras sugeriram. Esse verbo está se referindo a quem? Quem teve essa ação de sugerir? As crianças conselheiras. Muito bem. E por último ali a E, conseguiram. Nos anos anteriores, eles conseguiram convencer. Quem conseguiu convencer? Eles. Eles. Arrasou. Muito bem. Letra maiúscula sempre, né? Para o início de frase. Pô, hoje vai ter aula de informática, certo? Gente, assim, essa grade de horário vai ser igual quando a gente faz lá na escola. Não, eu não tô reclamando de nada, nem que é pra chegar logo, mas tipo, se a gente tá fazendo já no computador, que já é, ou no celular, que já é tipo uma informática, o que a gente vai fazer? É exatamente isso. Ó. Por exemplo, agora seria a aula de informática. Como a gente já está usando aí o Microsoft, já está usando o Word, já entra como aula de informática. Aí a gente está fazendo português, entendeu? Outra coisa também importante. Quando a gente sentir necessidade, igual a gente faz lá na escola, eu já expliquei para vocês uma vez. E na reunião também já falei. Quando a gente sentir necessidade de ficar mais tempo numa matéria, por exemplo, hoje não teria um exemplo, tá? Hoje não teria matemática, mas nós estamos com dificuldade em expressões numéricas. Então, eu vou dar matemática, porque não tem problema. Como todas as aulas são comigo, não tem problema inverter. Então, às vezes, o que vai seguir nesse horário que não muda? Igual lá na escola, às vezes a gente não altera as disciplinas. O que não pode alterar aí? Porque tem um horário para. Porque os professores dão aula para todas as turmas. E aí, se mudar um dia, atrapalha todo o horário. Educação física e o maker e o inglês. Agora, as matérias que são comigo, alguns dias, dependendo da necessidade, a gente vai alternar, tá? Então, essa atividade aqui, ó, tô fazendo no Word, né? Com vocês estão mexendo aí no Microsoft. Pode ser que algum dos dias, na aula de informática, eu passe uma atividade no positivo on, que também entra como informática, tá bom? Bom, continuando na página 21, tem lá, que conclusão você chegou? Que é uma bolinha lá que tem que ser respondida. O que é importante a gente saber sobre concordância verbal? O verbo, ele tem que concordar com a palavra que ele se refere. Ou seja, lembra que eu falei, se está no singular, o verbo, aquilo que ele se refere também tem que estar no singular. O verbo tem que acompanhar. A gente erra nas concordâncias verbais quando nós não conjugamos o verbo, principalmente na questão do singular e do plural. Então, sempre tem que concordar. Eles têm que andar juntos. A frase, a pessoa, o pronome que o verbo está se referindo está no plural, o verbo também tem que estar no plural. E vice-versa, né? Tá no singular, o verbo tem que acompanhar e ficar no singular também. Então, aqui nós vamos colocar assim, ó. O verbo concorda com a palavra a qual se refere.
Só um minutinho, tá? Vou arrumar aqui para vocês lerem. Aqui. C. Sério? Uhum. Bom, aí embaixo, vocês precisam criar frases para os verbos, deixando evidente quem pratica as ações. Então, nós temos aí o verbo gostaram e o verbo reclamou. Vocês vão criar uma frase para cada, pode fazer agora. E tem que deixar claro quem é que está praticando essa ação. Lembra, o verbo é uma ação. Aí vocês precisam criar uma frase que deixe claro quem é que está praticando essa ação do gostaram e do reclamou. Tá? Pode fazer aí. Uma frase com gostaram na A e uma frase com reclamou na B. Pronto? Não. Ah, eu espero. Sim. Acabei. Ok, mais um minutinho. Calma aí, Pro. Ah, eu espero.
Ai, soninho. Quero dormir. Ô, prof, todas as aulas agora vão até meio-dia? Tem que olhar lá o horário de vocês, mas todos os dias vocês terão mais aulas, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Quero muito dormir. Quero muito dormir. Pronto, Eu pronto. também quero, Rafael. Olá, gente. Todos os dias vocês vão até o meio-dia. Amanhã, a diferença é que tem dias que comigo vocês vão ter só 2 aulas, porque vocês vão ter inglês ou maker, ou que nem hoje vocês tiverem educação física, então comigo são só 2 aulas, né? Mas a gente vai pegar o ritmo, tá, gente? Eu sei que dá um pouquinho de preguiça no começo, né? Mas a gente vai pegar o ritmo. Um pouquinho de preguiça não, dá um monte. Vamos continuar? Vocês fizeram as Tu gosta frases? de acordar cedo? Não. Muito menos Quem eu. gosta? Mas precisa, né, gente? Precisa. Pois é. Para estudar é muito melhor de manhã, eu sempre achei. Apesar de ser ruim acordar cedo, eu acho que o dia rende mais, a gente Dá fica pra mais brincar mais de concentrado. dia, né? Dá pra brincar mais de dia. Mas na escola Verdade. eu fico mó Não, né? elétrica. Se eu não chego em casa, eu fazer à noite, quando você estuda de manhã. Ó, vamos lá. Vocês criaram as frases aí? Eu vou interromper aqui um pouquinho para a gente conversar. Peraí, já eu volto para a tela, tá? Sim. Vamos lá. Miguel Abreu. A ou a B? O Miguel Abreu. Fala para mim, como que você fez a sua? As pessoas gostaram do bolo. Muito bem, as pessoas gostaram do bolo. Então, aí quem que praticou a ação? As pessoas, muito bem. Vamos para a B agora. Deixa eu ver. Alguém para falar a B. Deixa aí, por favor. Vai, Rafa. Minha mãe achou que eu fiz algo errado e reclamou. Minha mãe achou que fiz algo errado e reclamou. Muito bem. Quem praticou a ação de reclamar? A mãe, né? Certo. Então, o verbo reclamou está se referindo à mãe. Quando se a gente tivesse que substituir por um pronome, seria ela, né? Muito bem. Ok. Podem virar para a página 22. Pô, a gente só vai fazer caderno de atividade hoje? Sim. Tá bom. Crônica A Vida da Gente. Medo é o maior barato. De Fernando Bonazzi, especial para a Folhinha. Às vezes, a gente tem tanto medo. Como assim? Oi? Como assim para a folhinha? Folhinha é uma edição para crianças. Como se fosse um jornal para crianças. Ah, tá. Para depois, jornada pra Às vezes, a gente tem tanto medo que fica durinho e nem consegue se mexer. Isso nunca aconteceu com você? Não vai dizer que nunca ficou com medo. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo.
Imagine só, se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e se fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda. É ou não é? Mas o mais legal do medo é que ele pode ser divertido. Você nunca ficou ouvindo histórias que dão medo? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Por exemplo, ele mora no interior e outro dia jurou pra mim que viu um chupa-cabra. Chupa-cabra seria como um lobisomem que ataca os animais das fazendas por aí. Ele disse que ele era que era bem de noite e estava no pasto procurando um boi que tinha sumido. Quando uma nuvem escondeu a luz da lua, ele deu de cara com um monstro peludo e cheio de dentes afiados. Era o chupa-cabra. E estava até com soluço. Meu tio achou que era porque o monstro tinha jantado o boi dele. Meu tio não perguntou nada, deu um grito e saiu correndo. Eu não sei se chupa-cabra existe. Eu não sei se chupa-cabra existe, mas fiquei super ligado na história do tio. Aprendi que o medo pode ser o maior barato. Esse é um texto. Mas é chupa-cabra, não chupa-boi. O chupa-cabra ficou muito famoso uns anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu era pequena, ainda passava muitas reportagens na televisão dessas histórias do interior de chupa-cabra, que ele ficou conhecido como chupa-cabra, mas ele fazia isso com os animais do pasto, com todos os animais do pasto. Mas é óbvio que é uma lenda, né? Não existe chupa-cabra, tá, gente? Nunca se Quando você for pro interior, não fica com medo que não existe, tá? Aparece um na tua casa. Pode virar a página aí, ó. A crônica Medo é o maior barato, tem o objetivo de entreter o leitor, investigar determinado assunto ou transmitir informações ao leitor. O que vocês acham? Respondam aí. Entreter o leitor, né? Pode marcar X na primeira. Sim. Legal. 3. Você acha que o autor da crônica utiliza uma linguagem que o aproxima do leitor? Por quê? Aqui a gente precisa usar o tipo de linguagem, a gente precisa identificar o tipo de linguagem que ele está usando. Ele está usando uma linguagem formal ou ele está usando uma linguagem informal? O que vocês acham? Uma linguagem formal, eu acho. Ó, vamos voltar lá um pouquinho. Tem um trecho que até é engraçado, que ele fala assim, ó. Imagine só, se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda. É ou não é? É uma parte do trecho do texto. Quando a gente fala de linguagem formal e informal, a linguagem informal nós estamos falando quando nós usamos uma linguagem mais culta, da norma certinha. A gente não pode nem usar vícios de linguagem, gírias. Por quê? Porque é uma linguagem formal. Eu vou produzir um texto com uma linguagem formal. Então, geralmente, quando vocês vão ler um livro, a linguagem que nós ouvimos, por exemplo, que nós vemos no vestibular, num texto, o professor vai falar linguagem formal. Então, a gente tem que colocar tudo muito certinho e muito bem escrito, com as palavras adequadas. A gente não pode usar o pra, por exemplo, que a gente viu que tem diferença de pra e para. Né? O pra a gente usa numa linguagem informal, o para é o correto. Então, quando a gente vê esse tipo de frase que eu li agora, a gente já identifica que o texto utiliza uma linguagem informal. E alguns autores usam essa linguagem para quê? Para aproximar o leitor. Então, você viu que ele escreveu para Folhinha, que até o Rafael perguntou. Para Folhinha é uma edição de jornal para crianças. Então, ele usa uma linguagem informal para aproximar o leitor, porque vamos concordar que se ele escrevesse, um autor escreve para criança usando uma linguagem super formal, aquilo não atrai a criança, aquilo não prende a atenção da criança, né? Agora, quando ele usa linguagem informal, me esqueci que esse texto era meio que para uma criança. Isso, uma linguagem mais solta, mais informal, né, que é o que a gente chama,
isso aproxima o leitor. Então, aí, vocês vão colocar assim, ó, que o autor, na 3, ele usa uma linguagem informal para aproximar o leitor. Quando ele pede para a gente justificar ali, ó, por quê? Né? Você vai colocar, ele usa uma linguagem informal para aproximar o leitor. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Espera que vai aparecer, tá? Apareceu. Por exemplo, ó, a diferença de linguagem formal e informal, o uso dela. Se eu falo assim, ó, a gente é uma linguagem informal. Se eu for colocar na linguagem formal, como que eu deveria usar? Quem chuta aí? Quem se arrisca? Nós. Isso, quem falou? Eu. Eu quem? Miguel Abreu. Miguel. É que quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver quem tá falando. Muito bem, Miguel, é exatamente. A linguagem formal é nós vamos, nós vimos, nós atravessamos a rua. Isso é uma linguagem formal. Agora, quando é informal, não tem problema falar a gente. A gente atravessou a rua. É uma linguagem informal. Só que aí depende do que o texto, o tipo de texto está sendo pedido para que você faça, tá? Depois vamos para o exercício 4. Vocês estão copiando ainda? Estão copiando, né? Eu já acabei. Tá, esperar um minutinho. 2 minutinhos. Oi, É porque acho que não tava aparecendo na tela. apareceu agora? Apareceu. Bom, vamos continuar.
4. Assinale X nos meios de comunicação em que é possível ler uma crônica. Lembra que crônica a gente estudou, né? A gente está vendo os vários tipos de textos que podem ser feitos, né? E nós estudamos reportagem, agora nós vimos agora crônica, que caiu na última avaliação. E aí vocês precisam me dizer onde que a gente pode encontrar a crônica? Jornais e revistas, livros, internet ou cartazes? Aqui vocês vão marcar X em mais de uma opção. Pensa aí Jornais e responde. revistas e internet. Isso, E livros. bem. Isso, livros também. Então, vocês vão marcar X nas 3 primeiras, tá? Jornais e revistas, sim, principalmente, né? A crônica, ela é muito pensada para esses tipos de suporte. Livros, principalmente, Parece também. bastante jornais e revistas, livros, internet. Tipo o Internet livro que a gente tá vendo também. Muito bem, Rafa. Isso mesmo. Internet também, que agora é o meio que a gente mais utiliza, né, para fazer as nossas pesquisas e leituras. Pode marcar X nos 3 primeiros. Depois, exercício 5. Nessa crônica, utiliza-se um tom de conversa ou de bate-papo informal, ou uma linguagem sem marcas de oralidade, ou uma linguagem formal para garantir o entendimento do texto. O que vocês acham? É a primeira, porque você mesmo já disse que, tipo, tem que ser informal, porque é para uma criança, senão ela não vai se interessar muito, assim, no bate-papo formal. Tem que ser informal. Isso mesmo. Pode marcar a primeira aí, um tom de conversa. Lembra da crônica do índio, do menininho contando da sala de aula dele? A crônica tem essa característica. É mais legal, né? Isso. Ser índio é muito mais legal. Ele falava que a turma toda agora era uma tribo, que a professora tinha falado uma coisa que ele concordou e tal. Então, a crônica tem muito essa característica da linguagem informal e de contar uma coisa do dia a dia. Bom, 6. A emoção que fascina o autor é o ódio, o medo, a insegurança ou a angústia? A segunda, o medo. O medo, né? Lembra que ele falou sobre ser atropelado ou um monte de coisa. Quebrado. Isso, ele fala que tá falando desse sentimento, dessa emoção que é o medo. O próprio texto, o próprio título fala, né? Medo é o maior barato. Então, só pelo título já dá para saber que ele tá falando do medo, da emoção medo. Não, qual que você tá? No exercício 6 da página 23. Professora, pode repetir? Você pode repetir para mim a 5, por favor? Assim, você tem que marcar X em uma dessas 3 opções. Nessa crônica, utiliza-se um tom de conversa ou de bate-papo informal, uma linguagem sem marcas de oralidade ou uma linguagem formal para garantir o entendimento do texto. O carro do ovo está passando. Tem que marcar X na primeira alternativa, tá? Obrigada. 10 por 15. Agora nós vamos para a última. O carro do 7. ovo. Vocês vão ter que procurar lá no texto um trecho. Lembra que quando a gente pega um trecho do texto, nós precisamos colocar entre aspas, aspas no início e aspas no final. E aí vocês vão colocar. Transcreva o trecho que justifica que ter medo é bom. Tem uma parte lá da crônica que ele fala por que ter medo é bom. Você vai lá no texto, procura e transcreve aí entre aspas. Aspas para começar o texto, para o início, porque você está pegando um trecho de um outro lugar, então tem que ter as aspas. E para finalizar também, fecha aspas. O texto procura lá. Se você atravessa a rua e você não tem medo de olhar para os lados, você quebra a bunda. Por aí. É isso mesmo. Imagine só, se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda. É ou não é? E aí tem que fechar aspas lá. Copia esse trecho, tá? Procura lá no texto e copia.
Ô? Tô aqui. Ah, tá. Tá esperando todo mundo terminar? Já fizeram, queridos? Eu já. Opa, eu já fiz. Tá. Ó, que todo mundo já fez ou não? Sim. Eu não. Sim. Tá. Quem entrou agora? O ponto. Tá tocando violão. Entrou uma pessoa agora. É um É o ponto. ponto. Quem é, gente? Se identifique. Tá aparecendo só convidado o nome da pessoa. É o ponto. Eu chamei de ponto. Ponto final é o nome Um novo completo. modo de nome tá na moda. Já fizeram aí? Então quer dizer que eu posso botar vírgula? Quem que escreveu? Eu toco Ué, se o Luan quiser. Santos? Olha só, gente. Vocês fizeram aí já? Corretamente, sim. Ok, o que nós vamos fazer agora, gente? Vou dar 10 minutinhos para vocês irem tomar uma água, respirar um pouco, esticar as perninhas. Não sai da reunião, deixa aí, tá? Não é para Sério? sair da reunião. 10 minutinhos para vocês fazerem alguma coisa rapidinho. Aí a gente vai retornar com matemática, página 39, tá? Tá bom, 10 vou minutinhos. colocar. Agora é 10h53. Quando for 11h05. Fran, Oi. Peraí, que página de você manda no matemática grupo mesmo? avisa no grupo quando for pra voltar. Pra ser Tá. mais E rápido. não sai da Página de reunião, matemática tá? mesmo, Não deixa a reunião aí rolando, tá bom? Porque se você sair para depois entrar de novo, dá trabalho. Então, pausa aí um pouquinho a câmera, o Qual microfone, é a mas página não. de matemática mesmo? Nós vamos fazer matemática, página 39, aí do caderno de atividade mesmo, tá? Tá, vou esperar. 10 minutinhos a gente já volta.